Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez nesse canal, eu sou a Amanda. Aqui a gente fala principalmente sobre literatura, então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, que assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman. Eu li esse livro em e-book, li aqui no meu Kindle, mas a capa vai estar por aqui na tela para que vocês possam ver. Existe também a edição física desse livro. A Charlotte Perkins Gilman foi uma escritora americana que viveu de 1860 a 1935. E a minha primeira experiência com a obra da autora foi com um conto dela que se chama O Papel de Parede Amarelo. Nesse conto a gente conhece a história de uma mulher que, por estar assim fragilizada, por estar melancólica, ela tá aparentemente entrando em uma depressão, enfim, ela tá com algum transtorno psicológico, ela tá aí lidando com algo. Essa mulher acaba sendo internada pelo próprio marido, que é um médico, em uma casa mais afastada, uma casa de campo. E de acordo com a visão do marido, que não era um especialista nisso, mas por ele ser médico e por ser marido dela, ele acaba tendo essa autoridade e aí ele decide mandá-la para essa casa afastada para que ela melhore, se recupere e logo tudo vai ficar tudo bem. E ela fica em um quarto que é revestido por um papel de parede amarelo, por isso o título desse conto. E aos poucos ela vai ficando meio obcecada por esse papel de parede, ela começa a observar, ela vai enxergando certas coisas. É um conto incrível, que vai nos apresentar assim, um relato muito pungente, muito verdadeiro, muito intenso, de uma mulher que está em um processo de enlouquecimento mesmo, devido à maneira infantilizada e machista que ela está sendo tratada pela família. Ela precisava de um tratamento, ela não deveria ser tratada da forma como ela estava sendo tratada, isso só fez com que ela piorasse. Enfim, conto incrível. Então, como eu tive uma primeira experiência muito positiva com essa autora, eu gostei muito desse conto, eu fiquei curiosa para ler outras obras dela. Mas apesar de compreender a importância de um livro como Terra das Mulheres, e admirar a coragem e a visão da autora por ter publicado quando ela publicou, tá tratando dos temas que ela tratou, eu não gostei tanto dessa leitura, porque alguns pontos me incomodaram durante a leitura e outros não me convenceram. Em Terra das Mulheres, como o título nos dá a entender, a gente conhece um país que é habitado apenas por mulheres. Mas toda essa história nos é contada sob a perspectiva de um homem. Isso porque 3 exploradores tomam conhecimento da existência dessa terra. E aí esses 3 homens organizam uma expedição com o objetivo de encontrar e de desbravar essa terra. Esses homens são Van, que é o narrador, tem também o Terry e o Jeff. Antes deles chegarem a esse país e conhecerem como as coisas de fato acontecem aí, esses 3 exploradores alimentam ideias absolutamente machistas de como seria essa terra. E é triste, assim, é chocante perceber que muitas dessas ideias são perpetuadas até hoje. Segundo esses 3 homens, uma terra habitada apenas por mulheres seria caótica, selvagem, subdesenvolvida e inviável. Elas brigariam entre si, insistiu Terry. Sempre brigam. Não vamos encontrar espécie alguma de ordem ou organização. Não, senhor. Elas vão brigar, concordou Terry. E também não devemos esperar invenções e progresso. Será terrivelmente primitivo. O meu problema com essa leitura foi que, a meu ver, a autora, ao tentar criticar alguns pontos, ela acabou reforçando certos estereótipos de gênero, como por exemplo essa questão de ser feminina. Na obra, a autora dá a entender que nenhuma mulher gostaria realmente de ser assim, que ela só o faz, só deixa o cabelo de certo jeito, só veste certas roupas, porque os homens gostam disso, e não a própria mulher. Um outro ponto é a questão do sexo. A autora coloca como se não fosse algo natural para a mulher sentir atração sexual, e que a relação sexual ela só acontece porque os homens sentem essa necessidade, a mulher não. E a autora coloca também como algo intrínseco à mulher, essa natureza sempre calma, sempre serena, sempre pacífica. Na sociedade em que essas mulheres habitam, não existem doenças nem criminalidade. As mulheres dessa terra conseguiram solucionar todo e qualquer obstáculo que existe aí numa vida em sociedade. E a meu ver, isso reforça esse peso opressor e irreal de esperar sempre a perfeição das mulheres, como se não nos fosse permitido falhar. Até o momento pode parecer, mas essa leitura não foi de todo negativa pra mim. Outros aspectos dessa sociedade criada pela autora foram muito interessantes e não perpetuaram essas problemáticas aí de gênero, como por exemplo a forma como essas mulheres encaram a religião,
a forma como elas encaram a criação dos filhos e também como elas encaram o trabalho. Além da questão do estupro marital também, que é uma questão ainda atual. Essa questão da maternidade, eu gostei como a autora aborda a criação dos filhos, mas a maternidade em si é um pouco problemática também, porque ela coloca como se toda mulher nascesse para isso, quisesse muito ser mãe. E não, né? Uma mulher pode não querer ser mãe e ela não vai ser menos mulher por isso. Mas enfim, a gente tem que entender, né, a época em que a autora escreveu e publicou esse livro. Eu já vou falar disso. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1915, então é o tipo de história que a gente precisa se teletransportar para a época em que ele foi escrito e publicado, para que a gente possa entender melhor a mensagem que a autora quis passar. Porque lendo agora, século XXI, 2019, mais de 100 anos depois da publicação do livro, muitas ideias soam machistas. Mas aí se nós nos transportamos para 1915, esse foi com certeza um livro corajoso e bastante inovador. Esse livro tem um prefácio muito interessante e necessário, eu diria, que foi escrito pela Renata Correia. Geralmente eu leio prefácios ou quaisquer outros textos sobre o livro depois de ter terminado a leitura, e foi o que eu fiz com esse livro. A autora do prefácio, ela toca em todos os pontos que foram sensíveis para mim durante a leitura, e ela reforça essa importância da gente se transportar para a época em que ele foi escrito e publicado. A importância de nós entendermos as limitações dos pensamentos da época. E ela aponta também como escrever histórias utópicas ou distópicas é algo desafiador, porque não existe o horror absoluto e também não existe um paraíso absoluto que satisfaça a todos. Eu posso escrever uma história distópica, de escrever uma sociedade que para mim seria horrível, mas para outra pessoa uma sociedade horrível teria outras características, bem como o que seria uma sociedade ideal para mim pode não ser a sociedade ideal para outra pessoa. O que a Gilman nos apresenta nesse livro como sendo uma sociedade perfeita é uma ideia distante do que seria ideal para nós hoje. Porque felizmente nós mudamos. Mudamos de ideia, mudamos nossas prioridades, mudamos o nosso olhar sobre diversas questões. Então esse é o tipo de livro que envelhece, mas não envelhece muito bem, porque ele não continua representando o que nós gostaríamos, né? Acredito, pelo menos, o que a maioria das mulheres gostaria. E isso não tira o mérito desse livro, de forma alguma. Como eu disse, isso acontece porque nós mudamos. Espantoso seria se essa obra permanecesse atual na sua completude. Que bom, né? Que nos é nítido a nossa mudança de pensamento. Então, Terra das Mulheres é uma leitura, sim, interessante, na medida que nos permite pensar e perceber as diferenças do que a luta das mulheres buscava antigamente e o que a luta das mulheres busca hoje. Enfim, são esses meus comentários a respeito dessa leitura. Então foi uma leitura sim interessante, mas tiveram esses pontos que me incomodaram. Não foi uma leitura que eu amei muito como eu imaginei que aconteceria, porque eu tinha visto algumas pessoas elogiando muito esse livro, então eu estava esperando algo muito incrível. E foi interessante sim, mas como eu disse, tiveram esses pontos que me incomodaram. E acho que já deu pra vocês entenderem, né? Então chega de falar. Se você já tiver lido esse livro, me conta aqui nos comentários o que é que você achou, se você teve uma opinião parecida com a minha, se não teve, enfim, vamos continuar batendo um papo aqui embaixo. Se ainda não tiver se inscrito no canal, não tiver deixado seu joinha, a hora é agora. Muito obrigada por ter me assistido, eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Beijos, tchau!